várias entrevistas ao longo da nossa programação sobre a preocupação do brasileiro em reverter um quadro ou uma realidade de desperdício. E em vários segmentos, né? Já falamos aqui desperdício no vestuário, na alimentação, como se desperdiça no Brasil, e há uma preocupação muito grande em reverter essa realidade. Pois bem, tudo isso ligado à sustentabilidade, evidentemente. E sustentabilidade também é a palavra da vez contra a crise econômica na construção civil. E nós vamos tratar deste assunto com o Rafael Grigoletto, que é CEO da Capim Incorporações e Negócios Inteligentes, que está conosco no telefone. O Rafael, bom dia. Bom dia. Bom dia. Rafael, eu gostaria de começar a nossa conversa. Nós vamos falar de várias questões envolvendo a sustentabilidade na construção civil, mas um dado que a Capim divulgou, eu tenho aqui no artigo que vocês mandaram, a média é de que até 30% de todo o material utilizado para construir um empreendimento é desperdiçado no Brasil. Chama atenção esses dados, né, porque é um termômetro da nossa economia, a construção civil, né, Rafael? E mesmo assim, esse termômetro desperdiça 30% do que utiliza num empreendimento. Isso é deveras preocupante, não? Com certeza. Inclusive, esse desperdício ele gera um aumento do preço final para o próprio consumidor, né? Então, os imóveis poderiam estar mais baratos em função do desperdício. Oi, eu acho que caiu a nossa linha com o Rafael. Oi, não, agora está me ouvindo, ok. Porque houve um delay aqui. Pois é, além de valorizar, reduzir o valor dos imóveis, poderíamos também valorizar mais a mão de obra, enfim. Tem todo um segmento aí que seria favorecido se esses números pudessem ser reduzidos dentro das propostas que vocês têm aqui de 20%, né? É um trabalho que demora, né? E ao longo do tempo a gente está buscando integrar toda a cadeia. Então, trabalhar com fornecedores que também se preocupam com isso, buscar materiais que também tem um maior de sustentabilidade, e entender todo o processo e integrar essa cadeia toda, né? Então, colocar a sequência construtiva alinhada com a própria construtora, com os projetistas, e de forma integrada com toda a cadeia. Isso é um ponto principal para que a gente consiga, de fato, alcançar aí a redução do desperdício, né? É o objetivo. Sem dúvida. Você aponta também que ter uma administração sustentável não é compatível com demissões em massa para contornar a crise. Eu gostaria que você falasse isso, porque também, né, além da questão do desperdício na construção civil, mas principalmente também a questão da demissão em massa. Você está indo contra uma cultura do Brasil, né, Rafael? Sim. A sustentabilidade ela não envolve só a parte ambiental, né? É o conceito do triple bottom line, né, que é um conceito que envolve 3 pontos, que é a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade na parte social também e também na parte econômica. Então, o assunto de sustentabilidade ele aborda esses 3 pontos. Não dá para você pensar somente na parte ambiental, né? Você precisa também pensar na parte social, na parte econômico-financeira, para que a gente tenha uma cidade sustentável, não só no sentimento, mas toda uma sociedade sustentável, né? Esses 3 pontos são importantíssimos. Então, a parte social, ela vai de encontro a você integrar, inclusive, as rendas, né, as faixas de renda disponíveis dentro de um bairro, pensar essa integração com relação ao produto. E quando você pensa dessa forma, integrar economicamente uma região onde você está empreendendo, essa distribuição também ela fica mais segura, né? Ela está menos suscetível a um risco, uma demissão em massa, como você colocou. Pois bem, mas como eu disse, uma mudança de comportamento, né? Isso já está acontecendo ou ainda está muito longe da realidade que vocês estão propondo, Rafael? Na cadeia da construção civil tem poucas empresas pensando nisso. São muito poucas empresas. Essa preocupação existe em outros segmentos, né, de mercado, na parte industrial, na parte de alimentos,
Mas na cadeia da construção civil isso tem começado a acender uma luz aí para que as coisas comecem a mudar. Né? Essa percepção de que todo mundo está integrado, ela tem começado a florescer para o pessoal do segmento de construção civil. Está muito no começo, mas um dia tem que começar. E a gente está começando a despontar com essa preocupação também. Ainda é muito incipiente, né? Qual seria o grande entrave ou a grande barreira para a conscientização com relação a essa questão nesse segmento de construção civil? Bom, a industrialização é um ponto. Então, quanto mais a construção civil conseguir se industrializar, ou seja, produzir a construção fora do canteiro, trazer os elementos o mais finalizados possíveis para a obra, né? Ou seja, geralmente uma montagem. Isso você elimina a mão de obra do canteiro, mas ao mesmo tempo você profissionaliza a mão de obra. Né? Quando você industrializa um processo, você classifica aquele operário, aquele trabalhador que estava lá na ponta, desenvolvendo um trabalho menos produtivo. Então, quando você trabalha com essa industrialização fora do canteiro de obra, você promove uma melhoria individual de cada um ali. Né? Precisa se especializar para operar um equipamento, para operar uma máquina, precisa estar mais integrado de um processo de produção, seja de um bloco, uma porta ou de uma central de concreto, né, usado. Então essa especialização acaba e o indivíduo ele acaba tendo uma importância maior dentro da cadeia, né, sendo menos dispensável. Então isso acontece dessa forma. A qualificação vai gerando automaticamente essa mudança de comportamento? Exatamente, exatamente. Porque é uma abertura mental do próprio indivíduo e da própria empresa, né? São duas coisas que vão acontecendo em comum. A empresa vai percebendo que o indivíduo tem um valor maior, porque ele busca essa especialização, né? E o próprio indivíduo também percebe que ele passa a ter um valor muito maior também dessa empresa. Ele passa a ser fundamental para que a empresa continue se desenvolvendo. Isso vai gerar, inclusive, uma melhor gratificação, uma melhor remuneração para o segmento. Exatamente, exatamente. O próprio desperdício já faz com que os resultados financeiros apareçam. Né? A sociedade em si tem uma visão de que sustentabilidade custa caro, mas a gente pode associar diretamente a sustentabilidade com rentabilidade. Não no curto prazo, a empresa precisa pensar dessa forma, mas no médio e longo prazo, com certeza, os resultados financeiros estão associados aí à sustentabilidade. Você respondeu a pergunta que eu estava engatilhado a te fazer. Industrialização, sustentabilidade, normalmente as pessoas logo pensam, não, mas isso vai encarecer demais, eu no momento não posso fazer isso, principalmente num momento como esse que o país está vivendo. Mas é exatamente nessa hora que isso tem que ser praticado? Exatamente. É uma questão que a construção civil, ela fica de pouco, não tão com tanta importância, é a questão de processos. Né? Toda a obra são poucas construtoras que usam dinheiro de produção, ou seja, que pensam em processos. Então, o engenheiro que está dentro do canteiro, ele geralmente precisa resolver lá na obra. E o fato é que é o seguinte, quando a obra já é pensada anteriormente, programada com uma sequência, tudo isso faz com que a eficiência, a produtividade durante o canteiro seja melhor. Então, precisa ter uma integração entre o pensamento do projeto, pensamento da construção, ou seja, o planejamento da construção precisa estar integrado no projeto. E essa integração e esses processos fazem com que os desperdícios, não só de material, mas de informação, também sejam reduzidos, gerando uma maior rentabilidade para todos na cadeia. Né? Não só para a construtora diretamente ou para a incorporadora, mas para todos os fornecedores diretos de material, de serviços. Toda a cadeia se beneficia com esse pensamento de processos pré-definidos. Exatamente. E usando aquela velha máxima, né, o lugar comum, né, Rafael? No momento como esse que aí surge uma grande ideia, né? Afinal de contas é o que todo mundo apregou aí e de fato é uma realidade, né? Nas crises é que surgem as ótimas ideias. Com certeza. E as oportunidades estão aí mesmo, no vale, né? Isso aí.
Rafael, para ter mais informações, conhecer um pouco mais dessas propostas que a Capini está propondo no mercado, está trazendo no mercado, é possível acessar através do site de vocês? Sim, o site da Capini é o capini.com.br, Capini com 2 P's e no final. Lá a gente tem toda a parte estratégica da empresa e a gente tem um canal de comunicação direto aí com a assessoria de imprensa e o próprio site para a gente poder divulgar, trabalhar com mais informações. Ok. Eu quero agradecer a sua participação conosco, um prazer falar com você, viu, Rafael? Obrigado pelos seus esclarecimentos. Então, Bom dia. a todos os ouvintes, um abraço. Abraço. Rafael Grigoletto, o CEO da Capini Incorporações e Negócios Inteligentes, é o chefe executive officer, né? Como é chamado, né? Da Capini Incorporações e Negócios Inteligentes, falando aí dessa questão da sustentabilidade, a palavra da vez contra a crise econômica na construção civil. Na